Paz seja convosco. Amém. Boa noite. Hoje recebi um convite de estar ministrando com os irmãos aqui. E glória a Deus por isso. Amém? Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Gênesis 3, versículo 10. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Abriram? E diz assim: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. De novo. E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Henrique, dá um pouquinho para mim mais de retorno, por favor. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque tu és santo e tu és fiel, Senhor. Nesse momento, ó Pai, desfaço tudo aquilo que eu penso saber, ó Deus, daquilo que eu saiba, ou daquilo que eu seja, ó Pai, para que o seu trono, a tua graça e a tua glória, Senhor, venha a ser transmitida aqui, ó Pai, venha a ser falada. Me usa como instrumento teu e fala conosco, ó Pai, através da tua mensagem. Assim nós oramos, nós pedimos, te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, esse texto Gênesis 3:10 fala exatamente quando o homem ele come do fruto proibido, daquela fruta que Deus falou para ele não comer, e ele acaba sentindo vergonha, faz para si a própria vestimenta, porque eles estavam nus, tanto Adão quanto Eva. E Deus ele chega no jardim, e assim que ele chega no jardim, ele não encontra nem Adão e nem Eva. Antes, ele tinha contato direto com Deus. O homem tinha contato direto e de livre acesso com Deus. Lembrando que nós somos feitos alma, corpo e espírito. Deus é espírito. Nós tínhamos esse contato com o espírito e assim também o contato com o espírito de Deus, que também vinha na terra e falava com Adão e Eva, principalmente com Adão, se não me engano, no final das tardes, para saber como tinha sido, e tinha dado também a ele uma tarefa. E a partir do momento que houve essa ruptura, hoje você percebe que todos estão numa grande busca. O homem faz isso. Eu lembro do pastor que chama André Fernandes, ele falando, citando essa frase, que o vazio da nossa busca revela o vazio da nossa geração. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, e Deus se fez menino. E Deus se fez menino. Se você olhar a primeira palavra, o primeiro sentimento que é retratado assim que há a ruptura entre Deus e o homem é o medo. O medo é a primeira sensação que Adão tem perante a Deus. E entenda diferente, que medo é uma coisa e temor é outra. O temor envolve respeito. O medo envolve aflição. Temos duas vertentes diferentes. E você percebe que o seguinte, o primeiro propósito que aconteceu quando Adão tem medo, e você percebe que o quê? Que o medo afasta dos propósitos e daquilo que fomos criados. Fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, estar em relacionamento com Ele, mas o medo, a primeira coisa que ele fez, e o pecado fez, foi nos afastar dessa relação com Deus. A primeira coisa que ele fez. Tem uma frase, um exemplo disso foi Caim e Abel. É lógico que é um medo diferente, mas o medo de não ser aceito, o medo de não ser igual ao próprio irmão, ou de não ter o próprio irmão, ser como ele, ou entregar uma oferta que fosse aceitável para Deus, fez com que Caim matasse Abel. Como que o medo gera isso? Tem uma frase
da cultura nerd, geek, que vem do mestre Yoda de Star Wars, Guerra nas Estrelas. Eu não lembrava essa frase, até vindo para cá, conversando com a minha esposa, eu lembrei. Ela me lembrou. Dizia o seguinte, que o medo gera raiva. A raiva gera o ódio. E o ódio gera sofrimento. Se você olhar o contexto de Caim e Abel, foi exatamente isso. Medo que gerou a raiva que gerou o ódio de Abel, e depois veio o quê? O ódio gerou o sofrimento, porque ele fez algo e tem a certeza que ele se arrependeu do que ele fez. E houve pecado, e houve tudo aquilo lá. Mas voltando que desde o princípio, Deus quer se revelar a criação dele, a criação dessa terra, ele quer se revelar, e ele trouxe Jesus, e ele quer se revelar através de nós, para que haja mudança nessa terra, para que haja mudança na nossa igreja, para que haja mudança no seu bairro, para que haja mudança na sua família, para que haja uma mudança real nessa cidade, e consequentemente nesse estado e nesse mundo. E nós somos essas pessoas que somos encarregados disso. Mas, em nossa vida, há um percurso a ser seguido, e nessa trajetória, nós nos deparamos com a sensação que acontece desde o período de Adão. E qual que é? O medo. O medo. Se você olhar a história de Saul e Davi, chega um momento que, apesar de Davi ser ungido para ser rei de Israel, apesar de ele ser um dos maiores guerreiros, apesar da canção que dizia: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Davi era o comandante da guarda do rei, ele era o segundo em comando, primeiro na verdade em comando depois do rei. Chegou um momento que Saul perseguiu Davi e quis matar Davi, e por 3 vezes Saul tenta matar Davi. Se você ler isso em 1 Samuel, versículo 23, conta até com a ajuda do filho de Saul, Jonatas, ajuda Davi a fugir. E chega um momento que Jonatas chega para Davi, Jonatas se desprende do exército do pai, chega para Davi e fala: Davi, eu estou contigo, porque Deus é contigo, e eu sei que você foi ungido para ser rei, e você vai ser rei, e eu estarei contigo, eu estou aqui com você. Mas mesmo assim, sabendo de todas essas coisas, Davi some. Por quê? Porque ele teve medo. O rei, com todo o exército, queria ir atrás de Davi. E aí chega no versículo, em 1 Samuel 24, do 5 ao 7, diz o seguinte: mas Davi, deixa eu contar um pouco antes. Davi, ele foge para uma caverna, ele está nessa caverna, e chega um momento que Saul sente vontade de fazer suas necessidades, não específico o que, mas ele entra na caverna. Enquanto ele está lá, as pessoas, quem estava lá dentro era o exército que estava com Davi, e os guerreiros disseram o seguinte para Davi: Davi, Deus realmente é contigo, porque Ele deu o inimigo, seu inimigo, para você. Imagina, Saul lá sozinho, sem o exército, sem nada, despreparado, desprotegido. Davi só precisava ir lá e matar Saul. Mas acontece uma coisa muito interessante nesse texto, quando chega então na parte do versículo 5 ao 7, que diz que Davi, ele corta um pedaço da roupa de Saul, traz esse pedaço consigo, com os guerreiros, e ele diz aos guerreiros assim, que ele sente remorso, e que ai dele, se ele fizesse alguma coisa com o ungido de Deus. Ai dele. Davi sabia que, independente do mal que a pessoa estava fazendo para ele, ele não podia tocar nessa pessoa, porque ela era ungido de Deus, assim também como ele era para assumir e vir a ser o rei em algum momento. E aí quando Saul sai, ele grita para Saul sai da caverna e volta, ele grita para Saul: ei Saul,
Deus me deu a chance de te matar. Está aqui, pedaço da sua roupa, para comprovar isso. Eu não tenho feito nada contra você, para você fazer isso, vir atrás de mim. E nesse momento Saul e eles se redimem e tal, e fazem as pazes, digamos assim. Mas perceba que, independente da situação, Davi, apesar do medo, e teve que fugir, Saul percebeu que a aflição que passou por ele, depois que Deus deu literalmente a cabeça dele para Davi. E você percebe que, independente da situação, reis, o mais alto escalão, seja quem for, tem medo. E o medo faz com que tomamos decisões muitas vezes erradas. Davi teve o maior exemplo disso, de ter na mão dele a roupa e a chance, a oportunidade de matar Saul, mas não fez. E tem outros exemplos na Bíblia, como Abraão. Meu irmão, Deus chega para você e diz o seguinte: eu quero que você suba ao monte e mate seu filho. Você não ia ter medo? Moisés mata um egípcio e corre de medo, porque sabia que ele ia morrer. Se pegassem ele ia morrer. E depois, quando vem as pragas, que ele está com o povo do Egito, os hebreus com ele, ele sai correndo, ele sai do Egito, ele sai do Egito por ordem e ordenança de Faraó, pela liberação de Deus. Chega um determinado momento que ele olha o exército atrás dele, de todo o povo, e um rio, um mar na frente dele. Você acha que não sentiu medo? Ele estava todo, não, aqui vai. Davi, se você pegar uma correlação da história de Davi, que é relatada em 1 Samuel, 2 Samuel, até no início nos reis, você vai perceber, quando você correlaciona com Salmos, em várias situações, Davi fala: eu tenho medo, me livra, Pai, me livra, meu Deus. Paulo, meu irmão, ele sofreu 3 naufrágios. 3 naufrágios. Você acha que seria fácil aguentar 3 naufrágios? Você está no mar, você não sabe para onde ir, com toda a embarcação quebrada, você não tem nem que se apoiar. Pedro, que andou sobre as águas. Pedro, que é o mesmo que quando Jesus falou que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E quando perguntaram para ele por que ele negou Jesus, meu irmão, você sabe por quê? Porque ele tinha medo. Ele teve medo de ser reconhecido como filho de Deus, como servo de Jesus. Se você pegar a história, a maioria dos apóstolos sentindo medo, que é retratado na Bíblia. Mas o maior exemplo de todos, Jesus. Como assim Jesus sentiu medo? Jesus sentiu medo. Quando fala que ele subiu ao monte para orar, e quando Jesus estava orando, ele começou a chorar lágrima de sangue, trazendo cientificamente, digamos assim, para que você venha chorar sangue, você tem que estar passando por um estresse extremo. E a aflição que ele sentia era por quê? Porque ele estava bem? Havia o medo, meu irmão. Por que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Nós temos diferentes momentos em nossas vidas, e nenhum deles nos exclui de sentir medo. Sabia que afeta mais da metade de toda a população o medo da morte? Medo de morrer? Além de outros, medos do futuro. Alguns medos são reais, né?
Medo de altura, medo de espaço fechado, medo de cachorro. Tem pessoas que têm, crianças que têm medo. Pessoas que passaram por grandes traumas, que não conseguem. Eu passei por um trauma quando era mais novo, fui atropelado e levou um bom tempo para eu conseguir atravessar a rua. Entrou o YouTube aqui no trem aqui. Tem medo que a gente não sabe nem que é medo e que nós estamos sentindo. A gente não faz ideia. Mas pode deixar a musiquinha, gente. Pode. Nós temos medo como uma reação, como um receio. Nós temos medo de Deus. Você sabe por que muita gente se desvia da igreja? Porque nasce cresce, na verdade, pensando que Deus é um Deus carrasco, um Deus punitivo. Um Deus que realmente pune as pessoas. E aí cresce pensando que se eu fizer tal coisa, Deus vai fazer isso para mim. Eu vou sentir pesar, Deus vai me castigar, Deus vai fazer isso. Só que a gente esquece que Deus é um Deus de amor. Tem uma frase que eu acho muito legal. Eu não lembro se eu vi num filme, onde que eu vi, que dizia o seguinte, que o medo é apenas e só uma ilusão. É só uma ilusão. E ele é também, ele pode ser a algema que te prende de alcançar o novo de Deus. Como assim? O novo de Deus. Você sabia quando você está numa situação em que você tem algo novo para alcançar e você sente muita dificuldade de conseguir esse algo novo? E eu estou falando assim de trabalho, estou falando de carreira, eu estou falando de negócios, estou falando de tudo, meu irmão. Tem alguma experiência nova que você vai passar, algo novo que você tem que alcançar. Você sabia que muita gente fala assim, não, por que você não faz tal coisa? Por que você não tenta uma carreira nova? Por que você não tenta fazer isso, fazer aquilo? E a pessoa fala, não, eu tenho medo de errar. Eu não consegui porque eu tenho medo do fracasso. E é mentira. Você sabe por que é mentira? Você sabe qual é um dos maiores medos? É o medo do sucesso. Mas como o medo do sucesso? Você sabe por quê? Porque a gente está cansado de ver pessoas fracassadas. A gente está cansado de ver pessoas tentando as coisas, mas pelo próprio receio dela de seguir em frente, ela se prende na zona de conforto. E qual que é a zona de conforto? É ficar parado, estagnado no mesmo lugar. E a pessoa não quer avançar, não quer uma carreira melhor, não quer ter uma vida melhor. Entenda como vida melhor como você quiser, meu irmão. Qual que seria teu sonho de uma vida melhor? Às vezes teu sonho não é ter 1000 casas. Às vezes é ter uma casa, ter uma roça. O que te impede? O que te impede de alcançar aquilo que foi teu sonho desde quando você era pequeno? O que te impede? Você sabia que é o medo de conseguir aquilo que te impede? Não é medo de fracassar. Se você tivesse fracassado, pelo menos estaria de que você está tentando. Mas o que mais segura as pessoas é o medo de conseguir, porque consegue, e a zona de conforto dele está tão legal, que é ficar naquele lugarzinho miserável, que você continua patinando e não consegue sair. Esse é o problema. Mente voltada para o fracasso. Sabe aquela história de coaching que fala mindset? E o pior é que isso é real. Quando continuamos pensando nos nãos que temos, trazendo negativismo para a nossa vida, a gente nunca vai conseguir enxergar aquilo que Deus quer, ou vislumbrar aquilo que podemos ser e chegar em Deus, e isso trazer para toda a nossa vida. Quer um exemplo? Tem pessoas que chegar para ela assim, hoje você está ganhando uma Ferrari. Você sabe o que a pessoa pensa? Não é ela que vai ficar super feliz pela Ferrari. Ela vai pensar o seguinte, nossa, mas deve ser caro o IPVA, né? Não vou ter condição de pagar. Um pensamento miserável
de pessoa que não estava enxergando o melhor que Deus está dando para ela naquele momento. Meu irmão, se Deus está dando uma coisa grande para você, Ele está gerando também a condição de você manter aquilo lá e crescer cada vez mais. E por que você continua pensando nesse jeito pequeno? Foge da racionalidade, foge da lógica, foge. Mas meu Deus está me dando uma coisa tão grande, isso daqui. Meu Deus é Deus de tudo. É teu Pai, é teu Deus. Como você pode estar se questionando ainda? Sabe, tem uma frase que eu acho sensacional de um estudioso político, chama Clóvis de Barros, que ele contou uma história que o pai dele dizia para ele, que para trás, nem para pegar impulso. Nem para pegar impulso. Tem gente que aceita viver para trás. Está olhando aquilo que ela precisa fazer, alcançar ali. Mas ela trava. Ela prefere andar para trás do que seguir. E você sabe o que é o pior disso? É uma frase que diz o seguinte: que a vida é um ciclo, é uma roda. Meu irmão, aprenda, a vida não é ciclo e não é roda. A vida é uma linha reta. Melhor ainda, a vida é um degrau, são degraus que você não pode pensar reta, porque se você pensar reta, você se mantém no mesmo lugar, seguindo e nem mudando nada na tua vida. Se você pensa que é um ciclo, você continua patinando do mesmo lugar e não saindo do lugar nenhum, indo para lugar nenhum. Você tem que pensar até que é degrau, porque você tem que estar subindo para alcançar aquilo que Deus quer para você, que está lá e não está aqui embaixo. Não está na posição que você está hoje, está na posição que você vai alcançar ali, no amanhã, no futuro. É por degrau que você encontra oportunidade de vencer, degrau a degrau, degrau a degrau. Sabe, tem uma história que eu acho muito bacana, de um senhor que chama Geraldo Rufino. Vou resumir bem rápido essa história. Esse senhor, ele trabalhou desde muito novo, desde muito pequeno. E ele conseguiu construir uma empresa grande. E eu lembro que ele conta que ele tinha 3 caminhões. E na cidade de São Paulo, e em determinado momento, determinado dia, ele estava caminhando bem assim. Em um dia, um caminhão dele pegou fogo e parece que o outro quebrou e o outro explodiu dentro da fábrica. Eu sei que foi de uma vez, acabou todo o império dele, que ele estava construindo. Acabou tudo. Devendo mais de 1 milhão. O que ele vai fazer? Sabe o que ele fez? Imagina se ele tivesse olhado como um ciclo. Não. Vou reconstruir. Hoje ele tem um império que fatura 300 milhões de reais por mês. Antes ele não faturava nem isso, nem perto disso. E reconstruiu rápido. Eu lembro de um outro rapaz, eu vi uma live essa semana que ele dizia o seguinte, que chama Flávio Augusto. E a pergunta, e ele é bilionário, ele é o dono do Orlando, do time de futebol, dono mesmo, brasileiro, e foi dono da WhatsApp, ainda é, se não me engano. E ele dizia o seguinte, a pergunta foi: se você perdesse tudo que você tem, tirassem tudo que você tem, em quanto tempo você acha que você se tornaria um bilionário novamente? Ele vira e fala o seguinte: perdendo tudo? Se perdesse tudo, eu teria meu conhecimento ainda, e as pessoas que eu conheço. De 3 a 5 anos, eu seria bilionário novamente. De 3 a 5 anos, bilionário, se tirassem tudo dele. Olha a mente. Eu lembro que tinha uma fita
Nunca mais vi essa fita em casa, sumiu. Chamava Não Temas, mas não era, tem uma que era de canções e tinha outra que era só de histórias. Eu lembro que lá contava uma história de um rapaz que ele fundou uma empresa com a família dele, mas ele começou pequeno, do zero, e tinha um prédio enorme, e ralou muito a vida inteira trabalhando para conquistar aquilo lá. E chegou um dia que, apesar de muito trabalho, veio fogo e acabou, destruiu, caiu inteiro. Ele teve que sair com a família dele e com os funcionários para fora dessa empresa, e ele viu literalmente aquele prédio todo desabando. E aí todo mundo assustado olha para ele e diz o seguinte: mas todo mundo esperava uma reação dele de pânico, de pavor, Aí sabe o que ele estava fazendo? Triste estava, mas ele virou e disse o seguinte, sorrindo, abriu um sorriso e disse o seguinte: agora eu tenho a oportunidade de recomeçar, já sabendo dos erros que eu cometi e que eu não vou cometer de novo, de recomeçar com os acertos que me fizeram chegar aqui agora, e agora eu vou começar melhor e mais rápido do que aconteceu hoje. Me diz, se você tivesse algo grande que você tivesse construído e caísse, qual que seria a tua reação? Qual seria a tua reação? Tem uma história que eu também acho muito bacana, que é desse Flávio Augusto, e está no seu livro Geração de Valor, que eu acho muito legal, e que exemplifica muito isso. Chega um momento que ele tinha tomado algumas decisões erradas na empresa, e fez com que ele tivesse um erro de caixa, de fluxo de caixa de mais de 600 mil reais. E ele não tinha dinheiro, que era o outro dia seria o dia de pagar os funcionários, ele não tinha dinheiro para pagar. Ele passa a madrugada inteira com a esposa dele, planejando o que fazer, e revendo o que tinha acontecido na vida dele. E eu lembro que ele fala que ele está descendo as escadas da casa e vê um gafanhoto desse tamanho. Ele nunca tinha visto um gafanhoto. Ele falou que nunca viu um gafanhoto tão bonito. E ele estava lá. Só que esse gafanhoto estava fazendo barulho, incomodando. E ele falou para a esposa dele: eu vou matar esse gafanhoto. Só que quando ele viu o gafanhoto, ele ficou com dó do gafanhoto. Aí ele pegou, mesmo com dó, ele falou que sentia que dó do gafanhoto, não faz mal para ninguém, né? Aí ele pegou e mesmo assim, ele pegou o gafanhoto, amarrou e matou o gafanhoto. Chegou no outro dia, ele teve que dispensar muita gente que ele tinha recontratado, que ele tinha feito uma mudança muito forte na empresa, e isso tinha feito que ele tomasse prejuízo. E ele viu pessoas sensacionais que ele contratou, pessoas muito boas, que estavam empolgadas e motivadas lá. E ele se lembrou do gafanhoto. O que ele se lembrou? Que apesar de bonito, apesar de estar motivadas, são coisas que preciso fazer para que eu volte a andar e chegar aonde eu preciso chegar, onde eu quero chegar, aonde eu preciso estar, onde o que Deus quer que eu chegue. Só que, e às vezes, meu irmão, essa história traz o seguinte, que às vezes o medo faz com que tomemos decisões erradas, e a gente fique e a gente, como se a gente achasse bonito aquilo depois, as decisões que tomamos de forma errada. Só que a questão é, você precisa encarar isso e passar por isso, para que você volte a alcançar os teus sonhos, para que você volte a superar os teus desafios. Sabe, aquela história de, independente como for, qual que é a oportunidade que você está tendo hoje. Tem pessoa que está olhando essa pandemia e está tão cansada que pensa assim: nossa, mais um dia, ou menos um dia de pandemia, menos um dia de isolamento.
Mas nós temos que olhar que hoje é mais um dia para eu fazer muito melhor do que ontem. É mais um dia para eu ter a oportunidade de fazer algo diferente e alcançar aquilo que eu preciso alcançar. De eu conseguir avançar para onde eu preciso alcançar. E muita gente, sabia que muita gente daqui, eu falo que está nos assistindo, que vocês estão aqui, tiveram sonhos, tiveram projetos, e você desistiu dele. Mas você não desistiu por simples desistência. Você desistiu porque teve medo de alcançar, porque teve medo de continuar. Você pensou já em abrir um negócio, mas você até agora não teve coragem de fazer. Você já pensou até em iniciar um novo esporte, mas até agora você não consegue fazer isso. Começar uma nova carreira, mudar de escola, mudar de faculdade. Meu irmão, entenda que hoje Deus está te desafiando a fazer os teus sonhos acontecerem, a fazer que o sonho que Ele colocou no teu coração aconteça. Deus está te desafiando hoje, a você fazer algo que, por mais que teu medo te aprisione, você vai. Você tem sonho de pular de paraquedas, mas morre de medo de altura. Meu irmão, supera, vai. Tenha certeza que o resultado daquilo que Deus colocou no teu coração é muito maior e melhor do que esse medo que está te bloqueando, que esse abismo que colocou entre você e aquilo que você quer alcançar. Deixa eu contar uma coisa. Muitos anos atrás, eu era pequeno, eu fui numa praia com meus pais e tinha uma pranchinha lá, uma prancha. E eu lembro que eu peguei essa prancha e fui para a água. Nunca tinha visto, eu era molequinho mesmo. Eu lembro que eu tinha chegado até um determinado momento, estava na parte banhista assim. Eu coloquei a prancha e sei lá que eu aprontei, que veio a onda e me empurrou. Eu estava sentado em cima da prancha. Ela me virou de ponta cabeça e acabei com a cabeça enfiada na areia. Depois disso, nunca tinha visto mais uma prancha na minha vida. Não gostava disso. Eu sempre tive vontade, eu olhava surfando e aquelas coisas, me dava vontade de fazer aquilo, mas eu lembrava, sabe do quê? Eu ter acabado com a cabeça enfiada na areia. Minha cabeça enfiada na areia. Só que chega um momento que você tem que começar a fazer, que você tem que enfrentar aquilo. Hoje eu consigo subir numa prancha, enfrentar uma onda, ainda não uma onda grande, mas porque chega uma hora que é necessário você superar, é necessário você encarar. Mas vamos lá, e o que Deus diz sobre o medo? O que Ele fala? O medo é natural. O medo é algo natural em nós, como seres humanos, ele é natural. Ele vai aparecer. E ele vai aparecer. Mas em todas as situações, na Bíblia fala que há o medo, vem a frase: não temas, eu estou contigo. Irmão, seja como um esporte, seja como uma carreira, seja como uma decisão realmente importante que você tem que tomar, Ele está contigo. E Ele está falando hoje: não temas, eu estou contigo. E você até hoje espera aquele milagre acontecer. Nossa Senhor, se eu tivesse uma empresa desse jeito, se eu tivesse pessoas assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, Senhor, se eu tivesse oportunidade,
Se alguém me desse uma oportunidade. E fica esperando em casa. Ah, Senhor, se. Meu irmão, o se é uma coisa que não existe. Se existe a palavra se, é porque não vai acontecer e não aconteceu, meu irmão. Quem tem que criar a oportunidade de fazer que aquilo aconteça é você. Deus pode fazer um milagre e vai fazer um milagre, mas Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele está falando o seguinte: chegue até aqui, que o milagre que você precisa para chegar lá, eu vou prover. Mas chegue, faça. Dê o salto de fé. Dê o salto de fé. Tenha ousadia. A palavra diz que nós, como servos de Deus, temos que ser ousados. Ousadia significa agir independente do que se sente, independente do seu medo, independente da sua vergonha, independente de tudo. É você agir. Eu estou encerrando. Em Salmo 56:3 diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Josué 1:9 diz o seguinte: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. O que estamos esperando aqui? O que você está esperando? Se Deus está falando para você, eu estou com você, vai, faz. Sabia que eu tenho medo de uma geração que está por chegar aí, que é de pessoas que estão acomodadas e estão sempre esperando a coisa acontecer e recebem tudo de mão beijada? Eu tenho medo dessa geração, porque Deus nos fala para nós agirmos, que Ele vai fazer, que Ele vai estar conosco. Mas se tivermos a posição de ficarmos esperando a mão de Deus, e o milagre dele só vai acontecer quando você estiver em ação. Na palavra fala que por onde você for, as bênçãos de Deus vão que? Te seguir. Mas se você não vai para lugar nenhum, como é que vai te seguir? Se você não está atuando, como que vai te seguir? Meu irmão, está na hora de superarmos o nosso medo e subirmos degrau por degrau para alcançar aquilo que Ele quer para nós. O sonho que Ele colocou no teu coração é para começar a ser cumprido agora. Quer ver mais? Na palavra diz o seguinte, em Isaías 41:10: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Hebreus 13:6 diz o seguinte: Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? Em Salmos 55:22: Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Em Salmos 56:4: Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Mesmo, Salmos 23:4: Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Em Lamentações 3:57: Tu te aproximastes quando a te clamei e disseste: Não tenha medo.
Em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em João 14:27, diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não doa como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, não tenha medo. E o último, Salmo 112, versículo 6 na parte A: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Para sempre se lembrarão dele. Meu irmão, Ele está com você hoje e diz que o seu sonho e o seu projeto, ele vai se realizar e vai começar a partir de hoje. Se começa a partir de hoje, as tuas decisões, as tuas dificuldades, meu irmão, Ele está falando: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Ser valente, ser valente. O medo não pode te parar mais, as dificuldades não podem te parar, os teus sonhos tem que acontecer, porque aquilo que Deus colocou no teu coração, foi Ele que colocou e não pode parar. Para isso, ser valente. Ser valente. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nesse momento, você que nos assiste também, feche seus olhos. Eu quero pedir para você uma coisa, nesse momento. Eu quero pedir que você traga à tua mente aquele sonho, aquele teu projeto, que você não conseguiu até hoje tirar do papel, ou que você começou e parou. Aquele sonho que Deus te deu e que você, por algum motivo, não conseguiu realizar. Ou porque o medo te parou, ou porque qualquer outra dificuldade fez com que você se acomodasse e parasse. Ou que até a própria zona de conforto que você se colocou, você não consegue sair dela. Traz isso à tua mente nesse momento. E nós vamos orar, porque em nome de Jesus, isso vai ser desbloqueado na tua vida hoje. Para que a honra e a glória do nome de Jesus seja manifesto em você. Porque para isso que Ele nos criou, para que a glória de Jesus, a glória dEle seja manifesta em nossas vidas. Feche seus olhos, traga isso à tua mente, que em nome de Jesus nós vamos orar agora. Você na sua casa também feche seus olhos. Santo Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Estamos aqui em tua casa, em tua presença, ó Deus. Pedimos esse momento, ó Pai, que cada sonho, cada projeto, Senhor, que trouxe essa pessoa, ó Pai, à mente agora, que essa pessoa lembrou-se agora, ó Pai, seja, Senhor, desbloqueado na vida dele agora, que o medo, Senhor Jesus, vai embora, ó Pai, que toda dificuldade, ó Pai, caia por terra, porque agora ele sabe que o Senhor está com ele, e que isso, Senhor, não vai mais parar, ó Deus, porque esses sonhos e projetos nós sabemos que é do Senhor, que é para trazer o teu reino a essa terra, que é para trazer a tua graça e a tua glória seja abundante na vida deles, ó Pai, na minha vida também, ó Deus, e que em nome de Jesus, não só a nós, mas toda pessoa que conhecemos, todas as nossas relações, toda a nossa comunidade seja impactada pela glória e pelo esse projeto desse meu irmão e dessa minha irmã. Que em nome de Jesus, ó Pai, vidas sejam tocadas e transformadas nesse dia. Que a tua glória e o teu reino seja abundante na vida deles, ó Pai. E que em nome de Jesus seja bênção, ó Deus. Seja bênção na vida deles, na vida da família, na vida de cada pessoa que eles se relacionam, na vida dessa comunidade, dessa igreja e dessa cidade, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Nós pedimos e nós sabemos que o Senhor já entrou, intercedeu e pôs tuas mãos, e por isso te agradecemos. Amém.